Maravilhoso estarmos aqui reunidos. Domingo passado não pude estar, estávamos lá na Missão Encontro e foi lindo demais. Aí bate aquela saudade, de estar aqui com os irmãos. Feliz nessa noite, cada um que está aqui nos visita, está conosco. Seja bem-vinda, irmã. Ela veio logo dali, lá da Europa, Nossa irmã veio aqui, está conosco. Eduardo, obrigado, tá? Estamos aí numa luta muito grande, a questão do Ministério do Louvor. Temos orado às segundas-feiras, E ver você aqui cantando, aqui louvando conosco, nos motiva a orar cada vez mais. Amém. Obrigado, tá, pela sua ajuda. Assim, eu fico muito feliz pela vida do nosso irmão Eduardo, por tudo que Deus tem feito na vida dele, acrescentando, nos ajudando. Já temos uma história, Eduardo? Já temos uma história lá em Jardim Paraíso. Glória a Deus, e aqui também. Ele é o nosso primeiro membro aí, do Ministério de Louvor, uma bênção. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos para a palavra. Eu sei, o Espírito Santo já vinha falando no meu coração, existe o mundo natural e existe o mundo espiritual, amém? Existe o reino de Deus e o exército de Deus, mas também existe o exército do inimigo. O exército do inimigo, ele trabalha constantemente contra o reino de Deus, amém? Usando pessoas para que a mensagem de Cristo não chegue nos corações. Nós não temos inimigo físico, mas sim uma ação espiritual do inimigo. O inimigo faz de tudo para que a semente da palavra não chegue nos nossos corações. Estou falando isso por quê? Porque a gente está aqui e vem um som de lá de fora. Isso tudo é o que? É uma artimanha do inimigo para que aquela semente, que é a semente da palavra, não chegue aos nossos corações e possamos frutificar no reino de Deus. E às vezes nós nos levantamos contra as pessoas, quando na verdade por trás daquela pessoa existe uma opressão espiritual que faz com que aquela pessoa peleje contra o reino de Deus. Então esteja ligado. Estamos numa noite aqui de batalha espiritual, porque Deus tem algo para a igreja, Deus tem uma boa semente para a igreja, amém? Então esteja ligado em oração, em intercessão. Tenho certeza, Deus tem algo lindo para a igreja, para que possamos cada vez mais avançar no reino de Deus, amém? Convido a igreja a abrir lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Nessa noite nós vamos estar meditando sobre o tema: a Igreja de Cristo, sua natureza e propósito. A Igreja de Cristo, sua natureza e propósito. Porque constantemente nós podemos ser levados a perder o entendimento do que vem ser a igreja, Constantemente nós falamos sobre a igreja, mas nessa noite eu quero ir no fundamento, na base, para que possamos entender o que é a Igreja de Cristo, tá bom? Uma das primeiras vezes que esse termo aparece é nesse texto aqui, amém? Antes de fazer a leitura, eu convido os amados a curvarem suas frontes. Vamos pedir que o Espírito Santo ministre a palavra nos nossos corações. Pai, essa é a tua palavra que salva, cura, liberta, palavra que transforma. Senhor, que a tua palavra chegue aos nossos corações, que a tua palavra, Senhor, produza arrependimento, entendimento, edificação e salvação. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos, Senhor, toda ação do inimigo que tenta impedir com que a tua palavra chegue aos nossos corações.
Senhor, em nome de Jesus, que caia por terra toda a tentativa do inimigo, toda a tentativa do inimigo de nos afastar do entendimento da Tua palavra. Senhor, acampa os Seus anjos, Senhor, e que o nosso coração seja como aquela boa terra, que escuta a palavra, entende a palavra, compreende a palavra e vive a palavra. E assim poderemos frutificar 30, 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus. Amém. Amém? A palavra do Senhor diz assim. Jesus estava falando com Pedro aqui, né? Pedro faz uma grande declaração, dizendo que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, Jesus diz assim, e também eu te digo que tu és Pedro, né? Esse Pedro aqui, no original, é um bloco. Está falando de Jesus, está falando assim, eu te digo isso. Você é um pequeno paralelepípedo. E sobre esta rocha, né? Jesus faz um jogo no grego. Sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, amado? Aqui é uma das primeiras vezes que Jesus utiliza esse termo igreja, tá? Esse termo igreja, ele já existia naquele mundo grego, naquele mundo romano, e aí Jesus traz para o entendimento do reino de Deus, né? A eclésia, como era chamada na Grécia e na Roma, era uma comunidade, tá? Essa palavra eclesia significa os chamados para fora. Era uma assembleia, era um grupo de cidadãos ali daquela região que se reunia para debater leis, para trazer assuntos pertinentes, para dialogar, para terem comunhão. Então Jesus chama a comunidade dos santos, dos salvos, né? A comunidade, o ajuntamento de todos aqueles que são lavados e remidos no sangue de Cristo. Ele chama todos esses de igreja, ok? Então, a natureza da igreja é que ela foi edificada por Jesus. A eclésia, ela foi edificada por Cristo. Tinha uma eclésia que era reunião de cidadãos romanos e gregos para debater leis, para discutir temas relevantes, e Jesus traz uma outra eclésia, que é a eclésia dos escolhidos, dos santos, daqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. É interessante que Jesus diz assim, edificarei. Então, quem edifica a igreja, quem faz com que a igreja cresça é Cristo. Quem lançou a pedra fundamental da igreja foi Jesus. A igreja não é invenção humana. Esse termo igreja está se perdendo. E muitas das vezes as pessoas associam a coisas ruins. Não vou para a igreja, porque a igreja é lugar de problema. Igreja é lugar de confusão. Igreja é isso. Então nós precisamos entender a natureza da igreja. A igreja foi criada por Cristo como o ajuntamento dos salvos. Bem? Nunca no Novo Testamento ou na fala de Jesus a igreja se referiu a um prédio, a um local. Nunca a igreja, quando no Novo Testamento eles falavam a igreja, eles não tinham essa ideia da igreja como um lugar. Igreja para eles era uma família, ok? Igreja para eles era comunhão. Então, igreja para eles era pertencimento, não era um local geográfico, era uma comunidade que era formada. Então a natureza da igreja, ela vem de Cristo. Ela é iniciada com Jesus. Aqui ele fala, edificarei, ele coloca no futuro, porque ele ainda está edificando a igreja. Mas quando eu falo igreja, eu não falo batista, não falo presbiteriana, eu não falo assembleia. Nesse sentido eu estou falando de todos os crentes, de todos os tempos. Por isso que Jesus está falando assim, edificarei, futuro. Até o último salvo ser alcançado, ele está edificando a igreja. Para que chegue lá em Apocalipse, ela possa estar o quê? Edificada. Ela é a noiva. Então nós estamos num processo de edificação da igreja. E nós fazemos parte disso. E aí a palavra de Deus vai trazer uma série de
comparações do que vem ser a igreja. Nesse primeiro momento, a igreja é fundada por Jesus, ele é o responsável, ele é o cabeça da igreja, tá bom? A natureza também, a igreja também, Leonardo, coloca lá 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Vou fazer aqui algumas comparações que a palavra de Deus nos chama acerca do que é a igreja. Paulo começa a fazer comparações. Nós vamos chegar lá, amados. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Tenha certeza disso. Muitas das vezes, Jesus trouxe uma parábola do semeador. E diz que uma semente ela caiu à beira do caminho, num terreno onde não germinava. O que é isso? Jesus não está falando de terra, está falando de coração, está falando de mente, está falando de percepção. O que Jesus está dizendo? Que pessoas vão estar no ambiente de palavra, mas elas vão estar tão dispersas que a palavra não vai alcançar o coração. Irmãos, nós precisamos estar aqui. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Você vai acertar aquela fatura daquele cartão de crédito também. Oh, Jesus amado, vai dar tudo certo, vai chegar uma vitória. Amanhã você vai ter cliente, amanhã você vai ter trabalho, amanhã vai ser um dia abençoado. Não pensa em engarrafamento não, amém, amado? Fica tranquilo. Tenha seu coração aqui para não perder a semente da palavra. Às vezes você pensa assim, fala assim, poxa, eu estou precisando de algo, o pastor está falando de igreja, está falando de significado de nome. Ei, meu amado, Deus está trabalhando na sua vida, descansa. Existem bênçãos que você só alcança quando você descansa. Aos seus amados ele acrescenta, enquanto descansa. É a palavra de Deus. Então aproveita, papai está cuidando de você. Então vamos lá. Paulo vai fazer algumas comparações do que é a igreja de Cristo. Isso aqui é importante. Ele vai dizer que a igreja é um corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Irmão, isso aqui é tão forte. Irmãos, vou falar um negócio para vocês. Se você entender isso aqui, o que Paulo está querendo dizer? Jesus hoje está em espírito entre nós. Mas o corpo dele, a parte visível dele, sabe quem é? Em você. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você é o corpo de Cristo. O corpo é aquilo que é visto, que é notado. Então o que a igreja é? A igreja é o corpo de Cristo. Irmãos, isso nos dá uma responsabilidade. Isso nos dá uma coisa grande a viver, porque nós representamos Jesus aqui. E aí, um corpo, o que é um corpo? É um conjunto de membros interdependentes. Okay? Por exemplo, você tem um coração, tem um fígado, não é? Tem um pulmão, okay? Tem um cérebro, tem uma variedade de membros. Os membros não vivem isoladamente, ok? Os membros do corpo, eles precisam estar unidos para que haja vida. O que Paulo está querendo falar, amado? Que nós, salvos, precisamos ter uma comunhão, um ajuntamento, para que possamos viver a vida de Cristo. Para que possamos fluir no Espírito, nós precisamos estar em unidade, como um corpo. E aí, todo corpo é relevante. Por mais que não apareça, por exemplo, nós estamos aqui, mas o nosso pulmão está funcionando. Imagina o pulmão falar assim, agora eu não vou funcionar. Acabou, amados. Mas não é para o seu fígado falar, não vou funcionar. Acabou, amados. Você está falando de alguns órgãos. Até o dedo mediu é importante. Bom, experimenta dar uma topada. É o teste maior para ver se você teve seu linguajar transformado. Se você deu uma topada e deu glória a Deus, é que você já está em maturidade espiritual. Você já alcançou um grande nível no Senhor. Irmãos, é luta. Dá uma topada só. Machuca o dedinho. Parece que é uma coisa que puxa os outros, né? Machucou o dedo, alguém vem e pisa no teu pé, rapaz. Aí é glória sobre glória. É bênção sobre bênção. O que eu estou querendo dizer? Que a igreja, ela é edificada por Cristo.
E Paulo diz, para vocês entenderem a igreja, vocês precisam olhar para o corpo, um corpo humano, que é um conjunto de membros interdependentes. São várias as comparações que Paulo vai trazer sobre a igreja. É um corpo, mas a igreja também é a noiva. Olha que coisa linda, a igreja é a noiva de Cristo. Por que Paulo utilizou esse exemplo? Mostrando que como existe uma aliança de matrimônio, também nós temos uma aliança com Cristo. Da mesma maneira que naqueles dias o noivo vinha e levava a noiva para morar com ele, nós também, à semelhança do passado, seremos levados para morar eternamente com Jesus. Por isso essa imagem, a imagem traz um entendimento. Então, eu poderia falar aqui de muitas comparações. A igreja é comparada a um campo onde ele é cultivado, porque Jesus está trabalhando na minha vida e na sua vida para a frutificação, amém? A igreja é comparada a um prédio que está sendo edificado, e Paulo diz assim, veja como cada um edifica, nós estamos sendo edificados. Então são várias as comparações que nós temos acerca da igreja, mas eu vou me ater à primeira, que é o corpo, ok? E todo corpo, ele precisa estar o quê? Com saúde, ok? O corpo, ele precisa ter saúde. E como um corpo, ele tem saúde? Nós sabemos que o corpo humano, ele tem uma diversidade de sistemas, né? Você tem um sistema nervoso. Agora aqui você vai voltar para a sala de aula, lá, aula de ciências, lá. Você vai fazer lá, né? Tinha um trabalho no sistema nervoso, aí os órgãos que integram, o sistema respiratório, enfim. O que é saúde? Saúde é quando todos os sistemas de um corpo humano estão funcionando, ok? Eu tenho um bom sistema nervoso está funcionando, mas o digestivo não está. Você vai sentir. Então, não é? Por isso que tem a multiplicidade de especialistas médicos. Tem um que é do pulmão, tem um que é do sistema digestivo, né? Tem outro que é mais da mente. Então são variados os sistemas do corpo humano. Então o que é saúde? Saúde quando todos esses sistemas eles estão bem. Por que eu estou querendo trazer isso? Porque da mesma maneira que um corpo humano precisa estar com saúde, a igreja também precisa ter saúde. A igreja ela não é aleatória. A igreja ela tem um propósito. E nessa noite aqui eu quero falar um pouquinho com os irmãos o propósito da igreja. Nós vimos a origem da igreja, a natureza da igreja, comparações acerca da igreja, e agora eu quero me ater. Quais são os propósitos da igreja? Irmãos, porque o termo igreja tem sido banalizado, as pessoas colocam placa dizendo que igreja, mas não é igreja. Mas afinal de contas, quais são os propósitos da igreja? Eu quero meditar isso com os irmãos. E aí, olhando o Novo Testamento, eu quero que você abra lá em Atos capítulo 2. Versículo 42, que é a nossa primeira referência de igreja. E a lei da primeira referência. Ali foi o primeiro ajuntamento, a primeira comunidade. E a partir daí, amados, nós veremos 5 propósitos dentro da igreja. A igreja ela tem 5 propósitos básicos. Você pode fazer subdivisões, mas a igreja tem 5 propósitos básicos. Tá? Vamos ler. Vamos estar lendo do 42 ao 47. Já li esse texto várias vezes e a gente sempre vai estar lendo. E diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Tinha doutrina, tinha comunhão, e no partir do pão e nas orações. Olha só, tinha oração. Em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Tinha liderança. E todos que criam estavam juntos, em concordância, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, de necessidade. E perseverando unânimes todos os dias, tinha busca
tinha adoração, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. 47. E louvando a Deus, tinha adoração, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias, acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Então, olhando esses textos, eu separei aqui, amados, que a igreja ela tem 5 propósitos. Primeiro propósito da igreja, adoração. A igreja ela é formada não para a exaltação de uma figura, não para um espaço de entretenimento. A igreja é um lugar de adoração a Deus. Não é dinheiro, não é o ser humano, não é uma figura pública. Eu e você nos ajuntamos com o propósito de adorar a Deus. Através de oração, através dos louvores, através de entrega, através da meditação na palavra de Deus. Nós não podemos perder o propósito da igreja de adorar. Lembra que a igreja é um corpo e tem vários membros, sistemas? O corpo humano tem muitos sistemas. Então, eu quero olhar esses 5 propósitos como os sistemas da igreja. E se a igreja não tiver esses 5 sistemas, ela não vai estar saudável. Ela vai estar doente. Então, o primeiro propósito da igreja, amados, é a adoração. Amados, a nossa vida precisa ser uma vida de adoração. Existem pessoas que dizem assim: o culto está frio. Eu preciso de um culto mais aquecido. Mas o culto só vai ter fogo se tiver fogo na vida. Só vai incendiar se você tiver uma vida de fogo. Irmãos, não é como um botão que aperta. Agora eu estou iluminado, aquecido, não. É uma entrega diária. Diz que todos os dias eles oravam, eles buscavam. Amado, se você não tiver uma vida de busca, você não vai ter um derramar do Espírito sobre a sua vida. O Senhor sabe quem o deseja. Lá no Evangelho de João, quando ele está falando com aquela samaritana, ele diz: o Senhor busca os verdadeiros adoradores, que adorarão em espírito e em verdade. É esses que o Pai procura. Agora, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, eu não busco, eu não procuro. Aí no domingo eu quero ser transbordante. E aí, muitos lugares, o que eles fazem? Tentam dar um jeitinho, com técnicas, com músicas, com movimentações, tentam fazer aquilo que Deus não está fazendo. Aí colocam uma música emocional, colocam uma palavra emocional, a pessoa tem aquele momento emocional ali, e aí fica aquela sensação ali, mas quando sai, volta a mesma coisa. Nós fomos gerados para buscar a Deus. A ideia da igreja é a ideia da adoração. Irmãos, por isso que nós temos oração segunda-feira. Por isso que temos circuito bíblico de leitura. Porque são caminhos que nos levam à adoração. Uma igreja que não adora, uma igreja que não busca, é uma igreja que vai padecer. É uma igreja que não está saudável. Por mais que tenha quantidade, não vai ter essência. Então, nessa noite, amados, eu quero meditar sobre esses propósitos, trazendo para a nossa realidade. E se eu pregar em Jardim Paraíso, eu vou falar a mesma coisa. Se eu pregar em Campo Grande, se eu for em outra igreja, eu vou falar para aquela igreja, porque nós, ministros da palavra, somos chamados a exortar a comunidade dos crentes. Nós não temos como missão massagear ego. Nós precisamos despertar essa geração para buscar ao Senhor. Não pense que eu estou falando contra a pessoa particular. Eu estou falando, amado, contra uma cultura que está substituindo Deus pelo dinheiro, por técnicas, por absurdos vários que têm feito com que muitos maus testemunhos sejam levantados. Em muitos lugares Deus não é celebrado. O que é celebrado é o emocional, é em espírito e é em verdade. Então, o primeiro propósito da igreja é adorar a Deus. O segundo propósito da igreja, e nós vemos ali naquele texto, é a evangelização. Levar a mensagem de Cristo
para todos os lugares. E aí, eu queria pedir para o Leonardo postar lá, colocar Romanos 10, 14. Romanos 10, 14. Olha que Paulo vai dizer, citando o Antigo Testamento. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem? Se não há quem pregue. 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. O ajuntamento dos crentes, ele tem uma missão linda: evangelizar. Irmãos, nós fomos chamados para falar das boas novas de Cristo. Não é só naquele momento vai ter o evangelismo da igreja. A nossa vida é um evangelismo. Mais especificamente, nós precisamos também ter essa reunião de evangelismo, o envio. Nós precisamos viver isso. Uma igreja que não tem evangelismo vai ser uma igreja que vai ter um problema de saúde. E aqui eu estou trazendo os parâmetros da saúde que vai gerar crescimento. Então, amados, nessa noite o Senhor quer nos confrontar. O Senhor quer trazer a verdade da palavra para que nós possamos viver o padrão da palavra de Deus para a igreja. Precisamos evangelizar, é urgente, não podemos deixar para depois, precisamos nos mobilizar mais, precisamos estar mais atentos a isso. O Senhor te arregimentou nesse exército, amado, porque Ele conta com você. Hoje eu enviei bastante mensagens para muitas pessoas, botei lá no grupo. Eu enviei uma mensagem para uma pessoa que frequentava aqui, está afastado, e ele me agradeceu, e ele falou assim: pastor, eu vou voltar a caminhar. Eu falei: estaremos em oração por você. Agora, se eu não mando a mensagem, uma mensagem. Quinta-feira eu cheguei aqui cedo, meu filho não teve tratamento, cheguei aqui cedinho, foi uma benção, estava aqui em oração. Passaram 3 adolescentes, assim, por volta de 12, 13 anos. 3. Aí foram até ali a esquina ali e voltaram. Olharam aqui a igreja. Aí eu comecei a conversar com eles. Aí pediram oração, porque um dos irmãos está preso, passando por muitas lutas. Então eu peguei ali o kit, dei na mão deles. Tem uma Bíblia ali pequena, dei a Bíblia para eles. Orei com eles ali. E foi uma bênção. E assim nós vamos semeando a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos evoluir. Nós precisamos sair de uma zona de conforto. Nós precisamos priorizar isso. Que se deixar tempo, a gente não vai ter tempo. Nós precisamos conseguir esse tempo. Pensa comigo. Se a eternidade é real, se é real que Cristo vai voltar, se é real que vai ter um inferno, que vai ter um céu, e nós cremos nisso, nós precisamos muito alertar as pessoas. Para não acontecer que naquele grande dia, o Senhor fala: poxa, você poderia ter falado, hein? Quantas pessoas poderiam, de repente, não ter ido para um lugar de perdição, mas você estava tão ocupado em bens materiais, que ficaram e deixou de alertar aqueles que estavam à beira do abismo. Então, uma igreja saudável é uma igreja que evangeliza. É urgente, amado. É imediato. Nós precisamos evangelizar. Uma igreja tem como missão, propósito, discipular. Formar o caráter e maturidade espiritual. Por isso que nós temos classe. Por isso que nós temos aí a nossa classe geral aqui, que é de estudo. É uma ferramenta de discipulado, é uma ferramenta que nos leva a crescer na igreja, mas individualmente também. Eu e você somos chamados a discipular as pessoas. Eu e você somos chamados a olhar para o lado e perceber se porventura tem alguém que um dia estava aqui e não está. Nós somos chamados a ir a essas pessoas. O Senhor quer usar a sua vida, amado, para discipular alguém.
Mas você diz, é você. Rogai, pois, ao Senhor da seara, e o Senhor enviou você para esse lugar, para que você venha discipular, consolidar, ajudar as pessoas. Uma igreja saudável é uma igreja que discipula, que os membros se preocupam uns com os outros, ajudando a crescer. Amados irmãos, o próximo mês nós vamos começar a já fazer os projetos para o ano que vem, e cremos que será tremendo. Mas um item da nossa agenda para 2026 tem que ser: eu preciso discipular alguém. Eu preciso ajudar uma pessoa a trazer as verdades da palavra de Deus. Eu preciso enraizar alguém, eu preciso ajudar, eu preciso consolidar. O Senhor tem uma grande obra a fazer nesse local, amado. E Ele conta conosco para discipular, para falar do amor de Deus. Nós precisamos estar disponíveis. A igreja primitiva, ela crescia no discipulado. Todos os crentes eram chamados a discipular. Não pense você, amado, que a missão de discipular é só do líder, não é só o pastor, é só o evangelista, não é só o líder de GC que tem que discipular. Pelo Novo Testamento, todos são ministros da palavra. Deus espera que você compartilhe da sua maneira, com o seu jeito. Você vai alcançar pessoas que eu não vou alcançar. O outro irmão vai alcançar pessoas que eu não vou alcançar e que o outro não vai alcançar. Isso é um corpo. Na sua multiplicidade, nós vamos alcançando vidas. Nós vamos frutificando, amados. Nós somos chamados a frutificar. E aí, porque eu tenho falado da natureza da igreja e o propósito da igreja? Tem muitos lugares. A ideia de igreja é a ideia do espectador. Eu vou, faço uma contribuição, aprecio o espetáculo, a música, a mensagem e tudo mais, e vou viver minha vida e acabou. Domingo que vem de novo, novamente eu vou apreciar um espetáculo. Essa nunca foi a ideia da igreja. Igreja, família, pertencimento. Igreja é eu colocar a mão na obra. Irmãos, muitos lugares perderam a essência do que é ser igreja. Pedro pregou e 5.000 pessoas foram ganhas. Você acha que o apóstolo Pedro discipulou as 5.000 pessoas? Depois mais 3, depois mais 4, enfim. Cada crente no Novo Testamento é um ministro da palavra, é um sacerdote, pode receber o dom profético. Nós temos o Espírito Santo. Uma igreja cresce, amados, não é em si por causa de um líder, é por causa dos membros que discipulam, que ganham vidas, que levam pessoas para o reino de Deus. Nós queremos ser uma igreja relevante nessa região, cuidando de vidas. Não queremos, amados, ser mais um local para espetáculo. Eu sei, irmãos, que estrutura é muito bom. É maravilhoso ter um mar, é maravilhoso ter grandes projeções, grandes pregadores, mas muitas das vezes isso desvia o foco principal da igreja, que é serviço, que é discipular. E muitos estão acomodados na estrutura da igreja. Hoje nós não podemos ter muita estrutura, mas nós temos unção de Deus e poder de Deus. Irmãos, se nós tivermos uma profunda vida de oração, por mais que aqui seja quente, não tem uma estrutura, quem chegar aqui vai ser tocado pelo Espírito Santo, vai entregar a vida a Jesus, vai se alinhar a esse exército. Mais do que estrutura, unção, é poder de Deus. Muitos crentes, eu tenho observado esse fenômeno, buscam estrutura e conforto, porque querem espetáculo, não querem discipular. Estão à parte do que o Novo Testamento tem como igreja. Se você faz parte desse corpo, você tem uma função dentro desse corpo. Poxa, eu sou o dedo midil. Machuca o dedo midil, irmão. Vai ver a dor que é. De repente você é o ouvido, de repente você é o coração, de repente você é as mãos. Mas um corpo que tem um membro paralisado é um corpo fragilizado.
Nessa noite o Espírito Santo quer te despertar, porque Ele quer usar a sua vida com poder. Amados irmãos, nós não temos todo o tempo do mundo. Por isso que nesse tempo nós precisamos ser intensos, entregues, para viver a vontade de Deus. Próximo propósito da igreja: comunhão. A igreja foi chamada para viver em comunhão. A comunhão saudável, a comunhão que integra, a comunhão que apoia, a comunhão que ajuda, a comunhão que fortalece. Uma vida ministrando sobre a outra vida. Amados, como eu aprendo conversando com os irmãos, interagindo. Quando nos ajuntamos, o Espírito Santo passeia nos nossos corações. Uma igreja saudável é uma igreja que tem comunhão. Tanto momentos de comunhão, como há prazer de estar junto em comunhão. Porque a igreja primitiva, ela foi adiante e avançou, porque havia uma comunhão saudável naquela igreja. Havia concordância, e quando há concordância, há poder de Deus. Amados, como os 120 pescadores iletrados, pessoas do povo, derrubaram o maior império que já existiu, o Império Romano, que viveu por 10 séculos, que dominou reis, que fez tantas coisas. Eles entenderam o princípio da comunhão. Quando você vai lá em Babel, você vai ver um grupo se reunindo para fazer uma torre. E vou falar, eles vieram com força. Se não houvesse a intervenção divina, eles teriam conseguido. Porque eles entenderam um princípio poderoso, o princípio da unidade. Quando um determinado grupo se reúne para fazer algo, e há unidade, há concordância, aquilo vai à frente. Existe uma festa no nosso país, uma festa destrutiva, que acaba com vidas, que traz doença, que destrói famílias, destrói sonhos, chamado Carnaval. O Carnaval começou com um pequeno grupo de jovens que falaram assim: a gente vai beber, vamos fazer tudo que não presta nessa data. E eles utilizaram tanto o princípio da unidade que hoje, quando chega fevereiro, o país para, empresas fecham, escolas fecham, todo mundo da nação aí para aí, fora aí, para viver isso, porque é o princípio da unidade. Agora imagine, irmãos, todos nós remando na mesma direção, no mesmo alvo: salvação, discipulado, evangelismo. Sabe o que o Espírito Santo vai fazer? Vai crescer. Essa região aqui, ó, é gigantesca. Existem milhares e milhares de pessoas, milhares de vidas, muitas famílias, muitos jovens, muitas pessoas que precisam ouvir uma palavra. E Deus tem te despertado nesse tempo para liberar uma palavra. Eu não convenço ninguém. Eu não tenho esse poder. A minha missão é semear, não me calar. Por isso que diz: abre tua boca e encherei. O Senhor tem nos chamado para essa missão. O propósito da igreja é comunhão. E o quinto propósito que eu quero destacar é o serviço. Quinto propósito da igreja é servir. Você pega o Novo Testamento, há dezenas de passagens, uns aos outros. Carregai as cargas uns dos outros, amai-vos uns aos outros, ajudai uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Igreja é lugar de serviço. E quando nós colocamos o nosso coração para servir, ao que? Ao despertar dos dons, ao despertar dos ministérios pastorais, evangelísticos, proféticos, de mestres, enfim, há uma variedade de serviços, porque nos colocamos à disposição para servir. Essa porta está aberta, porque nós fomos chamados para servir. Irmãos, a essência da igreja é a natureza da igreja. Aí quando você para e reflete, você pensa assim: poxa, muitos lugares não vivem isso, porque há um distanciamento do quê? Da palavra de Deus. Nessa noite eu quero te encorajar a servir. O que não falta aqui, amados, é serviços.
O que não falta aqui é o que fazer. Nós temos aí trabalho com as crianças, nós queremos ter um ministério infantil relevante aqui nessa região, sair aí evangelizando a criançada. Irmãos, eu vibro com isso. Trabalho com esses adolescentes que estão aí, tenho pedido a Deus sabedoria, fazer o futebol deles, brincar com eles aí, para trazê-los para o quê? Para a presença. Só que uma pessoa não tem todos os dons. Entendeu? O mistério da igreja. O mistério da igreja é que uma pessoa não consegue fazer tudo. Cada um vai acrescentando. Por isso que Pedro vai dizer, são pedras vivas, edificadas pelo maior carpinteiro que existe, que é Jesus Cristo. Um ministério relevante de evangelismo e visita nos lares. Irmãos, como nós precisamos desse ministério? Como nós precisamos desse ministério de evangelismo e visita nos lares? É algo lindo demais, é algo maravilhoso. Sairmos aí constantemente nas ruas, evangelizando, né? Daqui a um tempo fazendo um evangelismo temático, fazendo teatro, enfim. Hoje eu estava vendo um vídeo de um casal que fica visitando igrejas no Instagram, e eles estiveram na primeira igreja batista de Curitiba. Uma igreja enorme, uma igreja gigantesca, um complexo assim gigante. Tem uma área kids assim extraordinária, o salão da igreja, coisa linda. Tem 100 anos aquela igreja, mas há 100 anos atrás, aquela igreja começou com um pequeno grupo. Um grupo de desbravadores. É o que o Senhor te chamou, para desbravar nesse lugar. Eu penso assim, que daqui a muito tempo, tivermos na eternidade, alguém vai bater no teu ombro e vai falar assim: eu quero te agradecer, porque você foi uma das pessoas que fundaram a Igreja Batista Nova Filadélfia lá em Comendador Soares. E naquela igreja eu fui salvo, minha família foi transformada. E através daquela porta eu cheguei aqui na eternidade. Irmãos, eu não tenho a pretensão de chegar, quero lançar as bases, quero viver o momento, e nós precisamos juntos viver esse momento de desbravar. Há 100 anos atrás, a Igreja Batista de Curitiba era um pequeno grupo de pessoas que se reuniam. Hoje é uma igreja gigantesca. Pastor Josué Valambra, da Igreja Batista Atitude, começou numa escola municipal, pouquíssimas pessoas. Ele brinca e diz que a primeira pessoa que foi à frente, o primeiro ser que foi à frente foi uma barata. Ele pisou assim, salvou e matou logo. Hoje a Igreja Batista Atitude, extraordinária, tem creche, tem centro de recuperação. Deus pode fazer isso conosco, amado. Mas para que Deus vai acrescentar, se não tivermos um coração para servir? Para que Deus envia número, se não temos uma essência poderosa? Estou falando que vocês estão falando, não estou trazendo uma reflexão de uma saúde que a igreja precisa ter. Para que aparência se não tivermos essência? Para que termos aqui uma grande quantidade, se há divisão, se há uma problemática, se um não quer olhar para a cara do outro? Ei, meus amados, estamos cheios de lugares assim. Não precisamos mais de lugares assim. O que nós precisamos é de uma igreja que ama os perdidos, de uma igreja que tem prazer de abraçar as pessoas, uma igreja que pulsa o amor de Cristo, uma igreja voluntária, uma igreja que ama, uma igreja que se doa. Isso nós precisamos. E eu sei, amados, que uma grande obra, ela não é feita no estalar de Deus. Um cogumelo leva 6 horas para ficar grandinho. Um cogumelo é bem pequeno. Agora uma árvore frondosa leva 50. Nós não queremos ser um cogumelo. Nós queremos ser uma árvore que vai dar espaço para muitas aves se aninharem. Sombra, alimento, cura, serviço. Mas para que vamos crescer se nosso coração não tiver um desejo de servir? Deus nos chama para servir nos dons que Ele tem nos capacitado. Alguns ministérios ainda não temos, mas esses ministérios vão surgir por meio da oração.
Ministério de homens relevantes, ministério de mulheres, jovens, adolescentes, amados. Sabe, algo poderoso, mas vai surgir na perspectiva do serviço. Quando eu olho a história da igreja, eu observo que muitas igrejas eram saudáveis no Novo Testamento. A igreja de Jerusalém era uma igreja saudável. A igreja de Antioquia, que enviou Paulo e Barnabé para fazer missões. Olha que igreja linda. A igreja de Filipos, que era uma igreja liberal, mandou ofertas para Paulo. Paulo diz: vocês são minha alegria. Uma igreja alegre, uma igreja viva, uma igreja unida. Nós temos a igreja de Tessalônica, nós estudamos sobre aquela igreja. Assim o Espírito Santo tem nos levado a uma sequência de igrejas. Se pararmos para ver as mensagens, nós vemos que o Espírito Santo tem mostrado vários padrões de igreja. E ele nos pergunta nessa noite: que igreja nós queremos ser nesse tempo? Que igreja linda, amada, Tessalônica, generosa, amiga, participativa. Mas nós também temos a igreja de Corinto, uma igreja que tinha condição financeira, mas era dividida. Era uma igreja que não havia unidade, não havia comunhão. Nós temos a igreja da Galácia, uma igreja cheia de falsas doutrinas, de legalismo, sabe, de práticas judaizantes. Nós temos Éfeso, também uma igreja que esfriou. A igreja de Éfeso era uma igreja que um dia foi pulsante, buscava, tinha fervor espiritual. Daqui a pouco, apagou. Nós temos a igreja de Sardes, sabe, que não tinha nome de vivo, estava morto. Temos lá a Odisseia, uma igreja que Jesus estava do lado de fora. E aí eu pergunto nessa noite: que igreja queremos? A igreja sempre será reflexo da sua liderança e do seu povo. Sempre, sempre, sempre. Quando nós falamos de igreja, nós falamos de uma comunidade que se une ali. Como será reconhecida a nossa comunidade? E aqui, já caminhando para os momentos finais da nossa mensagem, eu queria trabalhar algo, um elemento importante dentro do que se diz respeito aos propósitos da igreja, as missões da igreja. Algo que eu chamo de compromisso. Nós precisamos ter um compromisso com a missão da igreja, nós precisamos ter compromisso com a adoração, com o evangelismo, com o discipulado, com a comunhão, com o servir. A igreja vai ser reflexo do compromisso dos seus membros e da sua liderança. Sempre a igreja será reflexo do compromisso dos membros e da liderança. É muito bonito ver os propósitos da igreja, mas se eu e você não tivermos compromisso em viver o propósito da igreja, não vai sair do papel. Então, amados, mensagem importante: o compromisso. O compromisso. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ser parte da igreja é assumir um compromisso com o reino, compromisso com a adoração, colocando Deus como centro de tudo, compromisso com a comunhão, amando e cuidando dos irmãos, compromisso com o discipulado, crescendo e ajudando outros a crescer, compromisso com o serviço, usando nossos dons para edificar o corpo, compromisso com a evangelização, levando a mensagem de salvação aos perdidos. Compromisso é a palavra-chave. Se queremos ter uma saúde eclesiástica, nós precisamos ter compromisso. Da mesma maneira que eu e você precisamos ter compromisso com o nosso corpo, com a nossa saúde, precisamos ter uma série de compromissos, nós precisamos também ter um compromisso com os propósitos e as missões da igreja. E aí eu quero deixar uma palavra de reflexão. Ela diz assim, a pergunta: o que seria da igreja se cada crente tivesse o mesmo nível de compromisso que eu tenho? É uma pergunta que você vai fazer para você. O que seria da igreja se todos tivessem o mesmo nível de compromisso que você tem? Como que seria essa igreja? Se todos orassem, se doassem, evangelizassem, servissem,
e fossem fiéis como eu sou, como estaria a igreja hoje? Vou ler de novo. Se todos orassem, se doassem, evangelizassem e servissem e fossem fiéis como eu, como estaria a igreja? Se todos refletissem em mim, como seria esse um? Como está o seu nível de compromisso e entrega hoje com Deus? Amados, nós não estamos falando de falha porque todos nós falhamos. Nós estamos falando de algo que nos prende, chamado compromisso. Quando nós temos um compromisso, tem um compromisso com o trabalho. Chova ou faça sol, você vai ao trabalho. Quando você tem um compromisso com uma questão, você vai estar ali. Como está o nosso compromisso com a missão da igreja? Lá na carta de João, um tempo desse nós meditamos sobre ela. Lá na carta de João traz um padrão muito alto no Novo Testamento, mas muito alto, muito alto. Diz assim: se você tem comunhão com Deus, você tem comunhão com o próximo. A comunhão com o próximo revela a sua comunhão com Deus. Está lá no Evangelho de João. Ele diz: se estivermos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. A palavra, você pode até me criticar, achar que eu estou... Só você ler a carta de João, você vai ver que a minha relação com o próximo determina a minha relação com Deus. E eu vou falar, o meu nível de espiritualidade vai mostrar o meu nível de compromisso com Deus. Seu compromisso, amado, não tem que ser comigo, o evangelista, o Gabriel. Tem que ser primeiramente com Deus. Sabe por quê? Porque eu vou falhar com vocês. Em algum momento eu vou deixar a desejar com vocês. Em algum momento eu posso errar. E se o seu compromisso for comigo, você vai parar. Mas quando o nosso compromisso é com o eterno, o homem pode falhar, o homem pode errar, as coisas podem não estar do jeito que eu quero, mas eu permaneço servindo porque o meu compromisso é com o eterno. Irmãos, no final, você não vai prestar conta comigo, pastor Ailton, evangelista Gabriel. Sabe quem nós vamos prestar conta? Com o próprio Jesus. Lembra da parábola dos talentos que enterrou? E aquele foi condenado por ter enterrado? O Eterno vai olhar para mim e para você. O que você fez? O prêmio que se chama vida, que eu te dei, com os dons, com o tempo. Nós precisamos de compromisso mais profundo. Nós precisamos assumir esse compromisso. Essa pergunta nos leva a olhar para dentro e entender que a força da igreja depende da fidelidade de todos nós. Uma igreja forte não nasce de grandes estruturas, mas de cristãos comprometidos com os propósitos de Deus. Se queremos formar uma árvore frondosa, grande, amado, nós precisamos viver essa missão da igreja. E cada um de nós é uma peça importantíssima nesse processo. Você é muito importante nessa missão de ganhar os perdidos, de manifestar o reino de Deus nesse lugar. Você faz parte do corpo. Você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Na eternidade, Jesus te escalou nesse lugar. Jesus te chama para entrar em campo, para vestir a camisa, para suar, para correr, para se entregar em favor daquilo que vai salvar vidas. Porque um dia, o próprio Cristo veio e teve um compromisso profundo com a nossa salvação. Hoje Deus nos chama a renovar o nosso compromisso com a missão da igreja, a dizer: Senhor, eis-me aqui, quero viver teus propósitos, quero ser um instrumento nas tuas mãos para que a tua igreja cresça e o teu nome seja glorificado. Paulo vai dizer assim: sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. É nele. No homem pode não ter recompensa. De repente você pode se doar muito. E eu nem sei disso, eu não tenho nem noção. E eu não venho e falo com você, eu não falo: pô, muito obrigado. Pô, Deus te abençoe, eu não te reconheço. Mas Deus jamais vai se esquecer. Deus jamais vai lançar no mar do esquecimento aquilo que você acrescentou no reino de Deus. Por isso que eu digo, todos nós somos peças importantes, independente da função, todos nós contribuímos para o reino. E aí eu fecho essa mensagem hoje. Que tipo de igreja queremos ser?
A olharmos para as páginas do Novo Testamento, vemos dois caminhos diante de nós. Há igrejas que arderam em amor, fé e poder, e aquelas que esfriaram, se dividiram ou adormeceram espiritualmente. A pergunta que o Espírito Santo faz hoje é: que tipo de igreja queremos ser? Que tipo de igreja queremos ser? A igreja é mais do que um templo. É ser morada de Deus, o corpo de Cristo, a noiva que se prepara. É viver os propósitos de adorar, servir, amar, ensinar e evangelizar. Nós sabemos, amados, que Jesus anda no meio da igreja, observando, analisando. Ele não busca a perfeição, mas um coração ardente, sincero e genuíno. É você com a sua dificuldade, cai, levanta, é aquela luta que nós temos contra nós. É você que Deus quer usar nesse tempo para adorar, evangelizar, discipular, viver em comunhão e servir ao próximo. Uma igreja saudável, ela tem esses 5 elementos aqui, como um corpo saudável: sistema respiratório, sistema digestivo, enfim, os sistemas todos do corpo, eles estão desenvolvendo. Uma igreja saudável, ela vive isso. Se nós alcançarmos essa saúde, nós vamos avançar muito nesse lugar aqui. Esse espaço ficará pequeno. Diante disso, a nossa maior preocupação não é crescer. Nossa maior preocupação e atenção é sermos saudáveis. Deus nos chama para estarmos atentos quanto à adoração, quanto ao evangelismo, quanto ao discipulado, quanto à comunhão e quanto ao serviço ao próximo. Deus está te chamando para nos ajudar, darmos as mãos juntos e caminharmos para vivermos o propósito que Deus tem na nossa vida. Amém? Coloque-se de pé, por gentileza. Olha para o Senhor. Aleluia. Que nível de compromisso eu tenho? Se todos tivessem o compromisso que eu tenho, será que a igreja seria maior? Será que a igreja seria menor? E a última reflexão dessa noite: que igreja nós queremos ser? Qual vai ser a marca da Filadélfia nesse lugar? Será que seremos reconhecidos como uma igreja que abraça, que ama? Ou seremos reconhecidos como mais uma igreja onde tem muita briga, confusão? As pessoas passam, olham assim: ih, rapaz, aquele pessoal ali é de confusão, ali tem panela, ali as pessoas querem aparecer, ali a bajulação, ali, sabe, a vaidade. Irmãos, nós não queremos ser assim. Porque nós batalhamos para ser uma igreja que serve. Que as pessoas passem ali e falem: poxa, essa igreja aí, ó, eles fazem a diferença nesse lugar. Eles amam, eles abraçam, eles se doam. Uma vez um pastor, ele fez uma pergunta muito interessante. Ele, numa reunião de pastores, falou: se a sua igreja deixasse de existir na sua localidade, será que ela faria falta? Será que seria relevante? Será que as pessoas lembrariam da sua igreja se ela não mais existisse naquela localidade? Nós precisamos ser lembrados num lugar que arde o coração por Jesus e por nós. Amém? Pai, eis-nos aqui, Senhor, com as nossas dificuldades, os nossos desafios. Não somos perfeitos, muitos estão em processos, lutas, dificuldades, lutando contra questões. Mas, Senhor, nos colocamos à sua disposição. Senhor, que a Tua palavra nessa noite traga frutificação. Senhor, que vire uma chave na nossa vida e coloquemos em prática o compromisso. Compromisso contigo, Senhor. Não um compromisso com um homem. Sim, Pai, o compromisso com o homem vai refletir o compromisso que nós temos contigo. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nessa missão. Senhor, nós queremos organizar aqui um grupo de evangelismo, um grupo de visita nos lares. Senhor, desperta nos corações, Pai, aqueles que vão se colocar à disposição para fazer essa obra. Ah, Senhor, como nós ansiamos, Senhor, por essa obra. Senhor, desperta os corações. Só Tu pode, Senhor, tocar nas vidas e nos corações, Papai, para que possamos viver isso. Ah, Senhor, queremos desenvolver tantos projetos, mas pedimos a Ti: desperta, Senhor. Levanta essa igreja, Papai, como um farol nesse lugar, como algo relevante, como a igreja de Jerusalém, como a igreja de Antioquia,
que havia unidade, que havia evangelismo, que havia missão naquela igreja, como a igreja de Filipos, Senhor, que tinha alegria, que era uma igreja unida, que era uma igreja relevante, como Tessalônica, uma igreja perseguida, mas uma igreja fiel, Senhor. Nos livre, Senhor, de ser como Laodiceia, uma igreja morna. Nos livre, Senhor, de ser uma igreja que tem vida, mas está morta. Nos livre, Senhor, sabe, de vivermos uma aparência sem essência. Senhor, nos livre de ser como aquela figueira que só tinha folha, mas não tinha fruto. Nessa noite eu quero te convidar a você fazer uma oração ao Senhor e assumir um compromisso diante de Deus, de servir, de se doar, de evangelizar, de se colocar à disposição para fazer a diferença. Eu quero te levar, amados, a tomar a maior decisão que alguém pode tomar, que é de se entregar ao Senhor. Sabe, de servir ao Senhor. Não há uma obra maior e melhor do que essa obra de ganhar vidas. Eu quero que você pense comigo, amados, as vidas que nós podemos alcançar e levar para a eternidade. Quantas pessoas têm passado aqui nessa rua aflitas, pessoas presas em vícios, em tantas situações, e nós temos a palavra de vida eterna. Nós temos a chave que abre todas as portas, que é o nome de Jesus Cristo. Não podemos guardar, não podemos lançar fora esse nome. Nós precisamos viver o chamado de Deus. Ora, Senhor, em que você pode se doar nesse projeto? O que você pode fazer para acrescentar nesse tempo? Há vagas. A palavra de Deus diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para que possam acrescentar. Senhor, abençoa. Senhor, desperta os corações. Senhor, eu oro a Ti por essa região. Senhor, joga por terra o espírito do vício, o espírito da divisão, Senhor, o espírito da morte, papai, da prostituição, que tem, sabe, pego tantos jovens, papai, destruído sonhos, o espírito, pai, que tem destruído família, Senhor, nós repreendemos no nome de Jesus, Pai. Que Filadélfia aqui, Pai, seja um farol, seja um local relevante, papai, nessa localidade. Senhor, nos ajuda. Senhor, derrama poder. Senhor, derrama unção, Pai, para que venhamos fazer a diferença. Nós sabemos, Senhor, que hoje nós temos dificuldades, não temos uma grande estrutura, mas temos um coração que ama a vida, Senhor. Que quem chegar aqui, Pai, não olhe uma estrutura, mas seja tocado pelo Teu Espírito Santo. Quem chegar aqui, Pai, seja impactado pela presença do Teu Espírito, Papai, tocando em vidas e tocando em corações. Levanta um exército poderoso, Senhor. Levanta um exército poderoso que vai fazer a diferença nesse tempo. Ajuda os nossos G6, que possam ganhar vidas, que possam avançar, que possam multiplicar, que possam ir adiante, Espírito Santo. Seja conosco nessa missão, Senhor. Sabemos que a capacitação, ela vem de Ti. Nós, pela força do nosso braço, não somos capazes. Mas o Senhor é capaz de fazer a diferença nesse tempo. O Senhor é capaz, Pai. O Senhor tem poder. A igreja de Atos era acrescentada pelo Senhor. Que o Senhor possa acrescentar nessa igreja. Que muitas vidas possam chegar nesse local que foram trazidas pelo Senhor. Senhor, nos ajude. Seja conosco, papai, nessa missão que não é fácil. Não é fácil, o Senhor é espinhoso, mas é gratificante. Se coloque à disposição do Senhor. Fale com Deus, assuma um compromisso. Peça ao Senhor força para vencer as barreiras e para contribuir na maior obra que existe, que é a salvação de vidas. Ganhar vidas, ser relevante, que vidas e mais vidas tenham seus nomes no livro da vida, através do serviço dessa igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia! Ardente é seguro. Aleluia! Glória! Aleluia! 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 De olhos fechados, convido a igreja a fechar os olhos. Alguém aqui no nosso meio que ouvindo a palavra de Cristo decide hoje entregar a sua vida a Jesus ou retornar para Jesus. Se tiver alguém aqui no nosso meio que porventura esteja longe dos caminhos do Senhor e decide hoje voltar, eu te convido a vir aqui à frente. Ou se alguém no nosso meio estava afastado dos caminhos do Senhor, estava longe, e ouvindo a mensagem de Cristo, decide hoje voltar para a casa do Pai, quero te convidar a vir aqui à frente, fazer uma aliança com o Senhor, fazer o maior, dar o maior e melhor passo que alguém pode dar, que é se voltar para Cristo. Se tiver, vem aqui à frente, estaremos celebrando, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por essa palavra. Senhor, que possamos nos comprometer, que possamos firmar uma aliança contigo, de servir, de amar, de adorar, de evangelizar, de viver o padrão, papai, que o Senhor espera de uma igreja saudável. E assim, o Senhor acrescentar, que as nossas vidas, Senhor, sejam para a glória e honra e louvor do teu nome. Nos colocamos à disposição, somos servos. Estamos aqui, Senhor, para viver aquilo que tu tens para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Irmãos, é isso a palavra de Deus. O Senhor nos chama a ter um compromisso. O nosso compromisso vai influenciar aonde nós estamos. E onde nós estamos vai ser reconhecido pelo compromisso que nós temos com a missão do Evangelho de Cristo. Amém? Possamos marchar, viver a vontade de Deus aí e fazer a diferença nesse tempo. E atrás temos ali uma cantina ali, que é benção.
sempre acrescenta, tá bom? Através dessas atividades nós estamos aí conseguindo avançar, já conseguimos aí um notebook aí, daqui a pouco vai estar aí. Nosso irmão Leonardo sempre tem nos ajudado, mas às vezes ele trabalha, né? E aí agora a igreja também vai ter, e assim a gente vai avançando, né? Através da liberalidade dos irmãos, do bazar, dessas atividades que sempre fazem a diferença, tá bom? Próximo sábado nós teremos batismo lá no Jardim Paraíso, tá bom? Vai ser um tempo lindo na presença do Senhor. Um dos alvos nossos para o próximo ano é termos bastante pessoas para levar para o batismo, tá? Duas coisas muito importantes: batismo e levar para o encontro com Deus. Em nome de Jesus, a gente já vai começar a se reunir e orar intencionalmente. Nós queremos levar muitas pessoas para o encontro com Deus, porque sabemos da importância do encontro com Deus. Então, 2026 vai ser um ano que essa igreja vai enviar muitas pessoas em nome de Jesus. Creio que daqui a pouco a gente vai alugar uma van aí para levar o pessoal para o encontro, levar para o batismo, né? Levar uma multidão, sabe, para lá, para viver o chamado de Deus. Daqui a pouco o pessoal vai fazer a entrada aqui, vai vir encontrista aqui, vai festejar. É para isso que nós estamos aqui, amados, para servir ao Senhor e servir ao reino de Deus, amém? Que você possa ter uma semana excelente da presença do Senhor, poderosa, que o Senhor possa te presentear surpresas maravilhosas. Quem sabe essa semana que o Senhor vai abrir uma porta extraordinária na sua vida. Quinta-feira eu preguei aqui sobre passos de fé, sobre aquela mulher do fluxo de sangue. Ela viu a bênção antes da bênção acontecer. Ela falou: quando eu tocar, eu vou receber. Se eu só tocar, eu já vou receber. Ela já via a bênção antes de receber a bênção. Segredo de fé é crer, visualizar, ter certeza daquilo que Deus vai fazer antes mesmo daquilo acontecer. Então, quem sabe essa semana aí, papai vai te dar um abraço, vai abrir uma coisa linda aí para você aí, e daqui a pouco você está testemunhando para a glória de Deus. Bem, vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pelo seu direcionamento. Senhor, que possamos colocar em prática, que possamos viver o teu direcionamento para essa localidade e assim vivermos a diferença do Senhor. Pedimos a Ti agora, Senhor, que o Senhor possa nos levar para os nossos lares em paz e segurança, livres e guardados de todo mal, papai, que tenhamos aí uma semana poderosa, semana de graça, de favor, de misericórdia. Peço a Ti, Senhor, que ao chegarmos nos nossos lares, possamos ser agraciados pela Tua presença no nosso lar. Que nosso lar possa ter uma luz poderosa, que é o Espírito Santo, iluminando, ajudando e nos levando além. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam todos, sobre todos nesse lugar, não somente hoje, mas para todos sempre. A igreja diz: Deus abençoe, meus amados. Vão em paz. Em nome de